Bom, meus caros, vamos lá, estamos em 16, 17. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos lá, primeiro dia do mês de outubro de 2021, iniciando nessa sexta-feira chuvosa aí, né? Muitos de vocês estão debaixo das cobertas aí, né? Estão bem confortáveis, mas vamos lá, cumprindo o nosso cronograma, o nosso calendário acadêmico, a nossa aula de economia no dia de hoje, né? É, ainda nesse modo remoto, como né, a gente se acostumou nessa semana, mas na próxima semana a gente já voltará a nossa aula presencial, né? E a gente retoma daí as nossas atividades presenciais para quem optar, logicamente, pela, pela, pela aula presencial. Vamos lá, então, meus caros, então, dando continuidade, né, iniciando o nosso segundo bimestre, que iniciamos na última aula. Na última aula, a gente viu um pouco sobre globalização, né, teve boas conversas aqui sobre globalização, a gente entendeu um pouco até a visão de cada uma dos nossos colegas aí que compartilharam umas experiências, né? Eu mandei lá no grupo para vocês o filme Tempos Modernos, né, para vocês darem uma olhada. Certo, vocês viram, né, durante a semana, mas assim, a gente trouxe um pouco essa visão da globalização. Se é boa ou ruim, depende muito, né, da nossa visão, da nossa atualização das informações. Então, vem de encontro o que a gente vai ver nesse segundo bimestre. E hoje a gente vai iniciar, né, a nossa prática. Mariana, boa noite, seja bem-vinda. É a nossa Boa noite, prática. professor. Boa Obrigada. noite. Então, a gente vai iniciar hoje a macroeconomia, né, que é a gente entender um pouco a macroeconomia como um todo, a economia como um todo, né? A gente viu na semana passada a da globalização, então a gente vai agora dar continuidade. Lembrando, né, meus caros e minhas caras que estão aqui, fiquem à vontade, liguem os microfones. Eu também estou aqui visualizando o chat de vocês, né? Caso eles queiram perguntar algo, complementar algo, fiquem à vontade, né? Esse material, né, que eu vou apresentar para vocês está lá no Google Classroom, né? Então vocês já receberam e também eu vou disponibilizar também a gravação dessa aula, né, para os demais e até próprio para vocês retomarem, relembrarem do que a gente vai falar. Então peço licença aí a vocês agora. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver como é que vai estar aqui. Ainda não foi compartilhado. Está sendo compartilhado com vocês. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Então, 1º de 10 de 2021, veja, né? Fazendo as contas aí, a gente tem de 5 a 6 semanas até a próxima semana de provas, se não me engano. Veja, saímos de uma semana de provas e né, daqui a pouco a gente já inicia outra, como esse ano está se tornando, passando muito rápido, esse ano pandêmico, né? Mas vamos lá, então, meus queridos e minhas queridas, estão dando continuidade, né, o que a gente já viu até agora. Lembrando que no primeiro bimestre nós vimos sobre a introdução à economia, vocês viram lá, né? Ciência da escassez, ciência que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas, né? Vimos bens e serviços, vimos estruturas de mercado, CAD e tudo mais, né? Então, no segundo bimestre, a gente vai entender um pouco da economia um pouco mais macro, né? A gente viu na aula passada a globalização e agora a gente vai começar a entender as questões de teorias e políticas macroeconômicas. Porque nós somos influenciados direta ou indiretamente por essas tais políticas macroeconômicas. Lembrando, quando eu falo em políticas macroeconômicas, não são políticas partidárias. Logicamente que são influenciadas, né, pelos partidos, né, pelo que a gente
vê no dia a dia da nossa economia, do nosso dia a dia dos nossos negócios, e assim por diante do nosso consumo, né? Mas a gente vai falar sobre políticas macroeconômicas, né? Diretamente ligadas à economia, tá? E quando eu falo sobre macroeconomia, olá Mariana, seja bem-vinda, boa noite. Quando eu falo sobre macroeconomia, trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos agregados macroeconômicos. Ou seja, quando eu falo em macroeconomia, sem problema, minha querida, fica à vontade. Quando eu falo em macroeconomia, eu estou aí falando da economia como um todo, mas, professor, isso não vai me atingir aqui em Guarapuava, no bairro do Santa Cruz, no bairro do Bom. Não, me atinge. Me atinge por quê? Através das políticas macroeconômicas, através da macroeconomia, lá de cima para baixo, muitas vezes a gente fala dentro do poder executivo, legislativo, judiciário, até vir até o nosso dia a dia, o nosso consumo, nós somos impactados. Né? Por exemplo, preço da gasolina. Gasolina não, preço dos combustíveis. Né? Ele tem lá toda a parte mercadológica, mas também tem as decisões macroeconômicas em cima disso, como tem a cotação do dólar, como tem a taxa Selic, como tem a taxa de inflação. Então, isso a gente vai começar a entender um pouco mais dentro da macroeconomia. A gente vai falar como um todo, mas dentro desse todo, eu, você, todos nós aqui somos atingidos direto ou indiretamente. E diante disso, tá? Finalizando a sexta-feira, falamos mais. A garganta ela vai pecando já. Então, quando a gente fala dentro desses, na macroeconomia, a gente tem os agregados macroeconômicos. O que são esses agregados? A preocupação do nosso poder executivo, do legislativo e judiciário em si, tem, e através das políticas macroeconômicas, a gente vai entender um pouco mais tarde isso, tem algumas preocupações, que é esses agregados, tá? E diante desses agregados, olá Jaqueline, seja bem-vinda. Boa noite, professor, desculpa o atraso. Não, que é isso, boa noite. Então, esses agregados são as variáveis no qual nossos governantes, né, os nossos políticos, os nossos chefes de estados, eles vão se preocupar. Então, vamos lá, vamos falar de cada um deles rapidamente para nós entender. Por exemplo, a renda. Né? Há uma preocupação, né, dos nossos governantes sobre a renda da população. Então, ele tem que tomar decisões para quê? Para que eu, você, possa ter renda, ou seja, possa ter dinheiro. Porque tendo renda, nós teremos poder de consumo. Tendo poder de consumo, nós vamos consumir em determinadas empresas, esses empresários ou essas empresas, elas terão possibilidade de fazer investimentos, de fazer contratações, né? E essas contratações dessas empresas, elas vão ter mais consumos em outros nichos de mercado, em outros setores. Então, há uma preocupação diante da macroeconomia, onde nossos governantes têm esse poder de decisão da teoria macroeconômica, das políticas macroeconômicas, em aumentar a renda da população. Como? Depende. Lembre lá do que é economia. A economia nós trabalhamos na sazonalidade. Olá, Gabriele, boa noite, seja bem-vinda. Trabalhamos dentro de uma sazonalidade. Lembro lá do primeiro bimestre, nós falamos em fluxo circular da economia, ela gira num círculo virtuoso. Né? Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter mecanismos para aumentar a renda da população. E como eu faço isso? De diversas formas. Né? Lógico, uma das primeiras formas para que você possa aumentar a renda da população é a geração de empregos. Você gerando emprego, você vai naquela fluxo circular da economia, você gera emprego, automaticamente você aumenta a renda da população,
Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Gerando emprego, você aumenta a renda da população. Essa renda da população, a população ela vai consumir mais, os empresários eles vão investir mais e assim por diante. Vira-se essa roda dentro da economia. A renda é um dos agregados macroeconômicos, uma das preocupações das políticas macroeconômicas dos nossos governantes, dos nossos chefes de Estado. Outra, dando sequência a isso, o emprego, a geração de empregos. Né? Tanto que se você for puxar, né, vocês participaram de várias eleições já, né? Alguns de vocês votantes, né? Ou vocês já acompanharam, né? Várias eleições. Se você for puxar, né? Pelos programas governamentais da grande maioria dos candidatos, desde de esfera federal, estadual, municipal, o emprego, a geração de emprego, ela está, né? Dentro. Está travando para vocês? Ou só para os demais? Não tá, professor. Não, professor. Não, então deve ser sua internet. Deve ser minha internet, então, que tá um pouco ruim. Se você quiser reiniciar e voltar, fica à vontade, tá? Vou tentar. Então, tá bom. Então, assim, o emprego, ele é uma dos carros-chefes dos nossos governantes em épocas de eleições. Então, sempre não, né? Na grande maioria das vezes, vocês irão verificar essa preocupação. Gerarei emprego na região, né? Vou aumentar, né, a rede de empregos. Então, isso faz parte de programas políticos, programas governamentais de geração de emprego. Eu esqueci de comentar também na renda, ali em cima, que também há as... Olá, Alexander, boa noite, seja bem-vindo. Quando a gente fala em aumentar a renda, através, logicamente, da geração de emprego, mas também tem o aumento de renda, por exemplo, em auxílios governamentais, né, auxílios sociais. Muitas vezes aí entra Bolsa Família, né, bolsa não sei o quê, como no ano passado o auxílio emergencial. Então, para tomar decisões para que aumente a renda da população. Né? E através do emprego também. Então, geração de empregos, né, ele é uma geração... Quando você traz empresas para as nossas... A gente falou isso até em sala de aula, né? Traz empresa para a nossa região, isso é desenvolvimento econômico. Porque aquela empresa vai gerar 100 empregos diretos. Mas se você analisar dentro dessas 100 pessoas que estão empregadas, mais 2 ou 3 são casados ou filhos, então, na verdade, você vai trabalhar com 300 pessoas, né? Só naquela empresa, fora as pessoas indiretamente ligadas à mão de obra. Então, essa questão do emprego, ele é uma dos agregados mais importantes que nós sempre vamos verificar dentro das campanhas, dentro das tomadas de decisões das políticas econômicas. E hoje, infelizmente, né, nós estamos com uma porcentagem de 14% em média de desempregados no Brasil. Isso formais. Né? Então, em mais ou menos hoje, você transporta isso em números, 14 milhões e meio de pessoas estão desempregadas formalmente, ou seja, né, pessoas são cadastradas dentro, né, do Fundo de Garantia, da Caixa Econômica, mas nós sabemos que a nossa realidade no dia a dia tem mais pessoas. Então, sempre a busca, né, por a geração de emprego, isso é uma das metas macroeconômicas de curto prazo, ou seja, para ontem. Nós temos que sempre gerar empregos para ontem, porque gerando emprego vira aquela bola de neve, né, o fluxo circular da economia. Emprego, renda, consumo, investimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento, geração de emprego, volta tudo essa questão. Então, renda da população aliado a emprego são um dos agregados macroeconômicos, uma das preocupações, duas das preocupações, né, dos nossos governantes, das nossas políticas macroeconômicas.
E além de tudo isso, nós temos o produto nacional. O que é o produto nacional? É a soma, né? É o valor dos bens e serviços produzidos por nós. Porque nós sabemos, né, que se um país, um estado, uma cidade, ele produz ali o que ele consome, ele produz ali o que ele oferta, logicamente que há um desenvolvimento. Mesma coisa se a gente começar a pensar assim, Guarapuava não produz nada. Vamos imaginar assim, não produz nenhum tipo de bem, nenhum tipo de serviço. Automaticamente, para atender a população, nós temos que comprar fora de Guarapuava. Importados, produtos importados. E nós sabemos hoje que nós temos uma tal de logística, né? Tudo é custo. E se você, dependendo de onde você pede, o custo ele fica mais alto. Ou seja, para você pedir as coisas de fora para atender a população guarapuavana, ele vai ficar mais caro se você produzir aqui. Então, essa é uma preocupação, né, do produto nacional, ou seja, é o valor de todos os bens. Cristiano, boa noite, seja bem-vindo, meu caro. É o produto nacional, beleza? É o valor de todos os dos bens e serviços produzidos no local, seja no Brasil, seja no Paraná, seja em Guarapuava, ou seja na região centro-oeste. Então, há essa preocupação. Lembrem, renda é uma das preocupações. Você tem a geração de emprego, que é de curtíssimo prazo, ou seja, é para ontem. Nós temos que começar, né? Nós temos que ter, né, a geração de emprego e a preocupação na produção nacional. Porque na produção nacional você não fica à mercê, você não fica, entre aspas, escravos de outros estados, ou você não fica escravo de outros países para atender o nosso consumo aqui. Então, também é uma das preocupações. Lógico, mas para que isso aconteça, eu tenho que trazer empresas, eu tenho que trazer indústrias, só que nós sabemos que hoje a indústria nacional, a brasileira, ela é relativamente o custo, eu não sei se vocês já ouviram falar no tal de custo Brasil, né? Hoje, para você ser empreendedor no Brasil, para você ter algum tipo de empresa, indústria, é o custo muito alto. É o custo muito alto, o custo do Brasil é muito alto, né? Então, de diversas formas, né? De impostos, de tributações, as questões trabalhistas, mão de obra, não a questão de mão de obra operacional, mas dentro da legislação ela se torna cara, infelizmente, no final das contas. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Vocês vão ver mais direito trabalhista e tudo mais, por exemplo, assim, como empresário, né? Se você ganha R$ 1.000 na carteira, você custa para o empresário R$ 1.800, 1.700 e assim por diante. Tanto que tem uma onda aí da terceirização, né? Diante desse cenário. Por quê? Porque nós precisamos produzir para o nosso próprio consumo. E lógico, além de nós exportarmos. Mas aquilo acho que a gente já falou até em sala de aula, né? A questão dos commodities, a questão da soja. Nós somos um dos maiores, a nossa região aqui, os maiores produtores de grãos do Brasil, Paraná. Só que 80% dos grãos aqui produzidos vão para fora do Brasil, ou seja, não ficam aqui. Porque a gente já falou, né? A questão do dólar, a questão do mercado do comércio internacional e assim por diante, ele é mais atrativo do que atender aqui. Então, é uma das preocupações também, essa soma dos bens e serviços do produto nacional. Temos também investimentos, né? O que são investimentos? Tanto investimentos internos, ou seja, eu, Fernando, né, vou montar um bar, né? Um bar no qual eu quero prosperar e eu vou investir. O que eu vou investir? Eu vou investir em estrutura, eu vou investir em mão de obra, eu vou investir financeiramente. Então, ou seja, eu vou fazer esse investimento interno. Mas também uma das preocupações da macroeconomia dentro dos agregados são investimentos externos. É você chamar investimentos externos aqui. É você puxar as multinacionais afora, Nike, Ford, né? Bom, N multinacionais
venham se instalar em Guarapuava, venham se instalar no Paraná, venham se instalar no Brasil, justamente por por esses agregados. O investimento, eu tenho que trazer investimentos, porque lembre, tudo vai criar emprego. Emprego gera renda e volta naquele círculo virtuoso. Então, eu tenho que transformar essa imagem do Brasil, Paraná, do Guarapuava, como uma imagem de uma região no qual, né, eu vou trazer investimentos. E como eu faço isso? Por exemplo, como eu vou ser atrativo para trazer investimentos, vou ser atrativo para trazer uma empresa? Eu vou dar subsídios de impostos municipais, fica 20 anos sem ter impostos, ou eu tenho uma taxa de juros através do BNDES, ou através de algum programa de financiamento, aquele taxa de juros baixinha, para que venha aqui para cá, venha se instalar em Guarapuava, por exemplo. Então, eu tenho essa preocupação. Então, são políticas macroeconômicas, né, a nível nacional, mas que, lembrando, né, macroeconomia, você vê a economia como um todo, mas vai impactar diretamente você, eu, aqui em Guarapuava, aqui no Santa Cruz, aqui ou no Candói, no Pinhão e assim por diante. Estoque de moeda, então a preocupação não é questão, né, do dinheiro físico, né, que a gente já falou lá dos 5 fatores de produção, que vocês lembram, né, que a gente viu lá no primeiro bimestre, mas quando eu falo em estoque de moeda, é o acesso, né, à população dessas moedas, né? A gente vai ver um pouco mais sobre políticas monetárias, não hoje, nas próximas aulas, né, essa questão da preocupação de estoque para a moeda, esse acesso à população à moeda. Por quê? Porque quanto é meio contraditório isso que eu vou falar, mas assim, se eu liberar dinheiro para a população, por exemplo, é um problema, porque gera inflação. A gente vai ver um pouco sobre isso mais tarde. Se eu não liberar moeda para a população, dinheiro, crédito, financiamentos, também gera inflação. Então, lembrando, a economia é um cobertor curto. Eu sempre desvisto um santo para vestir outro. E o estoque da moeda também está nisso. Há pouco consumo. Por que há pouco consumo? Daí o ministro da Economia, juntamente com o ministro do Planejamento, não, está pouco consumo porque a população ela não tem acesso ao dinheiro. Então, o que acontece? Aumenta o estoque de moeda, ou seja, possibilita as pessoas terem mais dinheiro. Mas aí tem um problema, porque nós somos assim, né? Não sei vocês, né? Mas, por exemplo, liga o gerente para você assim, é o seguinte, Fernando, você aumentou o limite do cartão de crédito. Meu Deus, né? Você não precisava desse limite. Mas você não precisava comprar porque o limite aumentou. Mas o que a grande maioria da população faz? Opa, se eu tenho limite, eu vou consumir. E daí gera-se um problema. Quanto maior consumo, né, de produto ou serviço, o que acontece com a produção desse produto? Ele vai diminuindo, porque o consumo é maior do que a produção. Lembra lá de lei de oferta e demanda? Quando tem pouco produto no mercado, o que acontece com o preço? Sobe, gerando inflação. Então, esse estoque de moeda, esse acesso meu, teu, ao dinheiro, ao crédito. Então, há essa preocupação diante da macroeconomia. Poupança. Né? A gente fala poupança, né? O poupar, pessoa física, nós, né? A gente fala dentro do mundo ideal, que não é muito fácil fazer isso, né? Mas dentro do mundo ideal, nós temos que poupar, né? Em fazer investimentos, né? E a mesma coisa o governo, tanto brasileiro, paranaense, municipal, ele tem essa preocupação de ter reservas. Em outros nomenclatura, reservas financeiras, reservas de crédito. Por quê? Porque pode ser que aconteça algo que saia do controle. Igual nós. Né? Muitas vezes nós ganhamos ali o nosso salarinho, né?
nosso salário, né? Tudo controladinho, mas Deus o livre, ficou doente o gato. Pronto. Tudo aquilo que você tinha controlado, ele se descontrola por uma ação que você não estava planejado. Por isso é importante ter reservas. E é uma das preocupações macroeconômicas. Ter reservas, ter poupança em si, para quê? Para que quando acontecer algo, nós estejamos preparados. Veja agora, né? Voltando o exemplo drástico da pandemia. Em um mês, em um pouco tempo, né, teve que investir em respiradores, teve que investir em IFAs, teve que investir na vacina. Muitas vezes você realocando, né, dinheiro, reservas da educação ou reservas da infraestrutura, para quê? Para a saúde, nada mais justo. Há essa preocupação. Mas para que isso tenha efeito, ou seja positivo, eu tenho que ter reservas, eu tenho que ter algo na manga, como diz, né? Igual nós, quando acontece alguma coisa em casa. Eu tenho que ter uma reservinha de dinheiro, uma poupança para que eu possa suprir essa minha necessidade. Tá? Outro agregado macroeconômico é a taxa de juros, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, políticas monetárias. É muito visto, muito ouvido a questão da taxa Selic. O que é a taxa Selic? É uma taxa básica de juros, né? Que todas as instituições financeiras, elas irão se basear para emprestar dinheiro para o Fernando, como o Fernando, né, vai emprestar o dinheiro através de mercado de títulos públicos. Eu pego o meu dinheiro e invisto em títulos públicos, né, do governo. Então, a taxa de juros também é uma das preocupações e são tomadas ações, né, diante disso. Para quê? Para que taxas de juros sejam flutuantes, não sejam fixas, para também controlar todas essas situações, né, de controle de dinheiro, de inflação, em um determinado momento. Por exemplo, né, voltando lá àquela questão, o consumidor brasileiro, ele não está consumindo por falta de renda e tudo mais. Então deu um jeito, né, de termos um pouco de renda com o adiantamento do FGTS, com a questão do auxílio emergencial, enfim, alguma manobra, né, econômica para que a população tenha renda. Beleza, então tem renda. Mas tá, a população tem renda agora, mas mesmo assim o consumo está baixo. O que ela vai fazer? Então, para promover, né, o consumo da população, se reúnem lá, né, o Copom, Comitê Político da Política Monetária, e abaixa a taxa de juros. Então, o que isso quer dizer? Você abaixando a taxa de juros, isso quer dizer que hoje eu estou comprando, pegando dinheiro, ou estou financiando um carro, ou estou financiando uma casa com uma taxa de juros mais baixa, ou seja, ela está mais barata. Só que daí lembre que o que é economia? Não é uma ciência exata. Né? Uma taxa de juro baixo, o povo ele vai consumir. Ele vai à procura de dinheiro, de financiamento e assim por diante. Chega uma hora que há mais demanda que o produto, que é a produção, que é a oferta. Lembrando, lei de oferta e demanda. Pouca produção, preço aumenta. Né? Gerando inflação. Daí vem o Comitê Político Monetário, opa, vamos fazer com que a população brasileira pare de consumir. O que eles vão fazer? Aumentar a taxa de juros. Porque aumentando a taxa de juros vai fazer com que você, né, o Fernando aqui, poxa, aumentou a taxa de juros, não vou poder produzir ou investir naquela máquina, não vou poder, nesse momento, investir numa casa. Então, o meu consumo, ele se retrai.
Então, é nessas idas e vindas, taxas de juros, poupança, que a gente vai, que as políticas macroeconômicas, né, as metas macroeconômicas, elas vão sendo disseminadas através dessas ações dos nossos governantes, do poder executivo, né? Ele vai fazer com que todas essas questões, taxas de juros, poupança, renda, eles vão sendo flutuantes para que controle mais essa questão da economia como um todo nossa, tá? O consumo, né? Então, esses agregados, né? Você tem renda, você tem emprego. Veja, cada um vai puxando, né? São um complemento um do outro. São essas as preocupações. Porque se não há consumo da população, isso quer dizer que possa ter renda, mas não tendo consumo, o empresário não vende. O empresário não vendendo, gera-se estoque, né? Tem estoque. Quem é do comércio sabe que estoque, né, em si, ele é um dinheiro parado. Se você não vende esse estoque, você demite pessoas, porque você não está vendendo. Por que eu vou ter mão de obra? Né? Por que eu vou ter gente se eu não estou vendendo nada? Então, se eu não ter venda, se eu não ter consumo da população, eu, como um empresário, eu vou demitir pessoas. Eu demitindo pessoas, dentro dessas 14 milhões de pessoas desempregadas hoje no Brasil, são 14 milhões de pessoas que não consomem, que não têm renda, que não geram investimentos do empresariado. Não gerando investimento, não gera emprego. Veja, uma coisa vai puxando a outra. Só que também do outro lado, lembrando de economia, consumo alto gera-se inflação, porque a produção ela fica mais baixa. Tá? Balanço de pagamentos, ou seja, né, os índices dos valores no qual, dentro do mercado exterior, dentro das exportações e importações, ou seja, que dinheiro do Brasil entra para cá, que dinheiro de fora do Brasil que entra e que dinheiro que do Brasil sai para fora. Tem que ter um controle sobre isso. Então, dentro dessas políticas econômicas, também tem essas preocupações. Tá, a produção desses produtos no Brasil, vamos imaginar, de uma indústria, ela fica aqui ou vai para fora? Porque eu sei, se eu gerar, né, investimento, se eu fazer com que investidores venham ao Brasil, isso quer dizer que ele vai fomentar aqui, logicamente, né, operacionalizar o seu produto, o seu serviço, a sua empresa, mas o grande montante do dinheiro vai para fora. Então eu tenho que fazer com que um pouco desse dinheiro fique aqui, porque ficando aqui ele vai girar a economia. Mas para que eu possa ter sobre o consumo, sobre o consumo, então, dentro desses agregados econômicos, né, essa preocupação do consumo também, porque ele vai ligando a renda, vai ligando a questão do emprego, porque automaticamente, vamos imaginar você como empresário, se não tiver consumo do meu produto, por exemplo, o serviço, então vamos lá, você, depois de formada, você está lá, né, no seu escritório de advocacia, mas não entra gente. Ou seja, ninguém está consumindo o teu serviço. Mas você tem estagiário, você tem colaborador, né? Você tem uma rede de pessoas que dependem, né, do seu escritório, mas não tem cliente, não tem o consumo do teu serviço. O que você vai fazer? Então, possivelmente, né, serviço, você vai, eu não tendo consumo, ninguém está entrando no meu escritório, o que eu vou fazer? Vou demitir as pessoas. E você demitindo as pessoas, você faz com que, né, essas pessoas demitidas não tenham renda. Essas pessoas não tendo renda não vão comprar cerveja ali no Metropolitano. O cara do Metropolitano não vai vender cerveja, então ele não vai poder contratar mais pessoas. Assim gira esse círculo vicioso da economia, porque ela retrai. Então, é uma das preocupações essa questão do consumo. Eu tenho que fazer com que as pessoas consumam. Mas também tem outro lado. Lembra da economia. Que nós vamos consumindo, né, sempre consumindo algo,
mas a produção ela não é da mesma forma, né? Não é no mesmo tempo que o consumo. Então, gera-se uma demanda maior que o consumo. E daí lembra a lei da oferta e demanda. Quanto menos produto no mercado, maior, né, o preço. Então, o consumo ele é um agregado no qual há uma preocupação sempre, como o emprego, e tudo é um elo, né, que você vai pegando, emprego, renda, taxas de juros e consumo. Tá? Então, o consumo em si é uma das preocupações. Beleza, Bianca? Então, o balanço de pagamentos, agora voltando, é essa questão também. Né? Que dinheiro entra no Brasil, de fora, mas ele vem por parte de investimentos, mas esse investimento, depois do produto final, ele fica aqui ou vai para fora? Né? Como também empresas brasileiras estão lá fora, o dinheiro fica lá fora ou ele vem para cá? Então também há essa preocupação. Eu tenho que fazer com que investidores internacionais venham ao Brasil, mas que um pouco, ou a grande parte, né, deste faturamento das empresas fiquem aqui. Porque imagine você. Só um pouquinho. Imagine vocês, né? Vamos lá, vocês têm um terreno no qual vocês vão emprestar para o teu primo, ele montar um salão de cabeleireiro, por exemplo. Você vai querer ter um retorno, né? Você vai querer, estou te dando eu estou te propiciando um espaço, né? Mas só porque você é meu parente, eu não vou te cobrar nada. Não, tem que ter retorno. Lembrando, são negócios. A economia é um negócio. Então eu faço com que investidores venham de fora, tá? Eles investem aqui, geram emprego, beleza. Lembrando que é uma das preocupações, né, das políticas macroeconômicas a curto prazo de geração de emprego. Mas também, depois de tudo isso, ele explora a minha mão de obra, explora minha matéria-prima e vai embora. O dinheiro sai daqui? Não, eu tenho que fazer com que esse dinheiro circule aqui no Brasil, no Paraná, em Guarapuava. Tá? Então, isso é balança de pagamentos. Nível geral de preços. O que é uma dessas preocupações? É a tal de inflação. Tá? Então, é uma preocupação. Voltando, como a questão do emprego, em programas governamentais, políticos partidários, em eleições, é essa preocupação, vou gerar empregos. Também outra meta a curto prazo, ou seja, para ontem, é o controle do nível geral de preço, ou seja, o controle da inflação. Lá no início do ano, desse ano 2021, tinha a previsão, né, da inflação de fechar 2021 era 5,80% ao ano. Então, vamos imaginar, de janeiro a dezembro, a previsão era de 5,80%. Tá? Já mudou isso. Tá? Já mudou por quê? Porque nós estamos vendo, né, a questão de aumento de produtos e serviços. Nós temos, por exemplo, nossa energia elétrica, nós temos o nosso combustível. Bom, vocês também, né, estão no dia a dia, sabem do que eu estou falando. Hoje está fechando a previsão de 8,5% ao ano. Então, aumentou aí praticamente 3 pontos percentuais. Vamos imaginar em milhões e milhões, isso é muito, né? Então, há previsões. Então, sempre o governo, através das políticas macroeconômicas, lembre-se disso. Se eu perguntar na prova, por exemplo, qual a meta a curto prazo das políticas macroeconômicas? Lembrem sempre, geração de emprego e controle da inflação. Lembre sempre disso. Tá? Metas a curtíssimos prazos, ou seja, para ontem, há uma preocupação, geração de emprego e controle da nossa inflação. Então, essa é uma das preocupações também. E taxa de câmbio, né? O nosso preço do nosso dólar. Nós, hoje no Brasil, quer dizer, hoje não, né? Mas assim, anos anteriores,
35% do nosso PIB, né, que é o PIB a gente vai ver mais tarde também, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todos os produtos e serviços produzidos no Brasil. 35% é através do agronegócio, ou seja, da questão agropecuária. Então, de R$100, 35, R$40 é destinado, faz parte, né, do agronegócio. Só que dentro do agronegócio, 80% dos produtos do agronegócio são exportados. Ou seja, pela taxa de câmbio, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Quanto está o dólar hoje? O dólar hoje está 5,37, cotação de hoje. Mas nós sabemos que há um mês atrás quase chegou a 6, 5,80 e pouquinhos. Há anos atrás era 4,90. Então, assim, lembrando, a economia é dentro de uma... Dentro não, né? Faz parte de uma sazonalidade. Nunca está aqui, nunca está aqui, sempre flutuando. Então, há também essa preocupação. Por quê? Dólar muito alto, ele não é bom, mas também não é ruim. Né? Como dólar baixo não é bom, mas também não é ruim. Depende do seu ponto de vista, né? O dólar alto é bom para quem? Para quem exporta. Né? Para quem eu estou produzindo minha soja, né? Eu não vou deixar nada aqui para o povo guarapuavano e eu vou mandar para fora, porque está 5,37. Agora, o dólar muito baixo, ou seja, o dólar muito baixo, o que acontece? Eu vou importar mais. Ou seja, eu vou descapitalizar ou eu vou deixar de consumir produtos industrializados brasileiros. Ou seja, lógico que para mim é mais fácil, né, ter um tênis europeu, o dólar ali embaixo, do que produzido no Brasil, por exemplo. Então, há esses altos e baixos também. Então, também a taxa de câmbio é uma das preocupações. O governo pode influenciar? Logicamente que pode, mas também nós sabemos, e a gente viu na aula passada sobre globalização, a Evergrande, né? Aquele cargueiro que ficou parado lá no canal de Suez, como isso influenciou, né, o mercado financeiro. O mercado financeiro em si, o John Biden falar alguma coisa, influencia o nosso dólar. O nosso presidente Bolsonaro falar alguma coisa, influencia o dólar. O Macron falar alguma coisa, né, lá na França, né, ele influencia o dólar. Então, a gente também tem, a gente tem essa taxa de câmbio flutuante que a gente fala, né, que é de acordo com o mercado, com a economia. Então, essas são uma das preocupações. Então, só relembrando, né, os agregados macroeconômicos são as variáveis no qual, né, através das políticas econômicas, os poderes, né, os responsáveis, eles vão tomar as decisões para melhorar esses agregados macroeconômicos. Dentro desses agregados, agregados econômicos, dentro desses agregados, renda, emprego, inflação, tudo aquilo que a gente já falou, tá? E a macroeconomia, a gente já falou um pouco sobre isso, negligencia o comportamento das unidades econômicas. Ou seja, eu não quero saber, né? Vamos lá, né? Tá lá ó, o Copom, Comitê das Políticas Monetárias, está lá, né? O ministro da Economia. Cara, eu vou ligar lá para o Fernando em Guarapuava para ver o que ele acha da tomada de decisão. Não, ele não vai fazer isso, né? Ele vai ver a economia como um todo, tomar as decisões de acordo com os agregados, né? Para influenciar a economia como um todo, negligenciando, né? Nós, eu, você, no nosso dia a dia. Porém, tem relação entre os agregados, ou melhor, interação entre eles. Ou seja, mais credo hoje. O bichinho do Han-Han. Não sei quem lembra desse comercial. Então, por mais que negligencie esse comportamento individual, lembram lá que a gente falou dos agentes econômicos, as famílias, mas ele influencia direto e indiretamente a minha vida aqui.
né? Não sou eu responsável pelo preço do gás, né? Não sou eu responsável, eu, Fernando, pelo preço do combustível. Não, né? Eu gostaria que o preço estivesse lá embaixo, mas, infelizmente, né, se eu preciso de combustível, se eu preciso encher o tanque do meu carro, eu vou ter que me submeter a pagar o que eu estou pagando, ou ao gás de cozinha, ou a luz elétrica, e assim por diante. Negligencia o comportamento individual, beleza. Não vai me ligar para tomar as melhores decisões, mas ele influencia diretamente, né, interage indiretamente no meu dia a dia, no meu consumo de alguma coisa, ou até mesmo, né, do meu poder de investimento, ou assim por diante, tá? Então, como eu falei para vocês, lembrem sempre disso, né? Dentro da teoria macroeconômica, nós temos metas de curto prazo, tá? Que é o desemprego, ou diminuir a taxa de desemprego, ou aumentar ou gerar emprego, né? Como estabilizar o nível geral de preço, ou seja, estabilizar a inflação, né? Não quer dizer que eu tenha que ter uma inflação zero, ou próximo de zero, né? Como eu falei, o ano de 2021, a previsão é que nós finalizemos o ano, né, com média de 8% de inflação ao ano. Só que também já tivemos aí nos anos 90, aí, né? Muitos de vocês nem eram nascidos, né? Mas nós tivemos aí, em média aí 1.300% ao ano de inflação. Né? Nas próximas aulas vou trazer uma imagem que representa, se não me engano, o povo venezuelano precisa de 1.800.000 dinheiro, esqueci o dinheiro deles, bolívares, acho, venezuelanos, para comprar 1 quilo de carne. Então, na nossa época, lá em meados de 1990, precisaríamos também, para comprar essa água, 1.000 cruzeiros novos, 1.200 cruzeiros novos. Então, assim, então temos, né, essa preocupação, lembre sempre disso, né, a preocupação a curto prazo, as políticas macroeconômicas geração de emprego, que é para ontem, e nível geral de preços, que é a inflação. Tá? Lembrem sempre disso. Né? Porque também nós temos a teoria do desenvolvimento econômico, que também faz parte dentro da macroeconomia, mas que cuida já das metas a médio ou a longo prazo. Então, a curto prazo, nós pensamos em geração de emprego e inflação. A longo prazo, progresso tecnológico e políticas industriais. Lembre sempre disso também. Tá? De médio a longo prazo, nós temos o progresso tecnológico, que está aí. Nós somos reféns, muitas vezes, nós gostando ou não gostando da tecnologia, né? Lembrando lá nos fatores de produção, a tecnologia é um dos recursos, é um dos fatores, e ele tem um sinônimo de produtividade, como também a política industrial. Tanto que a gente já falou até em sala de aula, né? Por que uma região ela é mais industrializada que outra? Né? Porque isso é desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico ele faz com que não somente um nicho de mercado ele cresça, mas os arredores também. Então, ele é uma das metas macroeconômicas, desenvolvimento econômico, mas a de médio a longo prazo. Enquanto de curto prazo é emprego e inflação, tá? Lembrem sempre dessas metas, tá? Então, diante disso, né, crescimento econômico também, né, a gente tem essas questões. Não adianta somente crescer, igual nós, né? Eu saio de R$ 1.000 de salário e vou para R$ 10.000. Mas isso não quer dizer que eu desenvolvi, porque às vezes nesse aumento, né,
de salário, eu vou gastar mais. Como acho que vocês conhecem, pessoas que, por mais que aumentem a renda, esse crescimento econômico, ele não é sustentável, ou seja, né, gasta mais do que ganha. E quanto maior você tem renda, quanto maior tem possibilidade, você vai gastar cada vez mais. Então, isso é uma das preocupações dessa questão do aumento do bem-estar material e do aumento do nível de emprego, né? As políticas econômicas, elas procuram estimular o crescimento da capacidade produtiva da economia, ou seja, o aumento da quantidade de bens e serviços ofertados. Tá? Lembre sempre disso. Né? Essa questão das políticas econômicas fazer com que nós, eu, você, né, que está vendo, me ouvindo, nós tenhamos acesso aos produtos e serviços que estão ao nosso redor. Lógico, aí entra em outro, depois a gente vai falar, né, sobre a questão, né, questão governamental, né, a questão, você, por exemplo, você não, né, nós, né, pagamos impostos, não somente de IPVA, IPTU, imposto de renda, não, essa luz aqui que me ilumina, que está iluminando vocês aí também, né, nós pagamos impostos por isso. E nós pagamos impostos para quê? Para ter serviços revertidos para nós. A gente tem, né? Nós temos saúde pública, nós temos transporte público, nós temos segurança pública, nós temos educação pública, temos até a página 2, né? Porque nós não temos o suficiente, ou até mesmo temos suficiente, mas não temos qualidade, tanto que a gente tem daí empresas privadas, né, se utilizando nisso, né? Vocês são exemplos disso, né? A gente paga, eu, vocês, todos nós pagamos por uma educação pública de qualidade, mas vejam onde vocês estão, né? Por quê? Porque vocês buscam uma educação de qualidade. Porque se você for observar nas instituições públicas, muitos nem começaram o ano letivo de 2021. Então tem essa falta de celeridade dentro desses processos, tá? É esse o crescimento econômico sustentável. Importante, tá? Aqui eu trago, sempre também lembrem, né? Crescimento econômico, ele é diferente de desenvolvimento econômico, tá? Quando eu falo crescimento econômico, eu falo em crescimento de renda, renda nacional ou renda sua, né? A gente está falando em macroeconomia, renda nacional, né? Desenvolvimento econômico inclui melhorias nos indicadores sociais, seja pobreza, desemprego, meio ambiente e moradia, ou seja, né? Um exemplo prático disso, né? Eu vou financiar uma casa em 30 anos, tá? Eu cresci economicamente, ou seja, eu passei, né, de um aluguel para uma casa financiada, assim, mas daí, essa casa é minha? Não, ainda não é minha. Depois que eu pagar toda ela, aí sim ela vai ser minha. Ou seja, eu, por enquanto, eu cresci economicamente, eu não estou desenvolvendo. Ou seja, ela não é minha, eu não posso comprar outra ainda. Como assim? Às vezes, igual eu falei, você sai de R$ 1.000 para R$ 10.000, se você souber desenvolver, né, economicamente falando, você vai fazer com essa diferença de R$ 9.000, né, desse salário, você vai comprar, vai investir, vai fazer outras coisas. Mas agora, se você sai do R$ 1.000 e vai para R$ 10.000, você cresceu, beleza, mas você gasta mais. Então, crescimento econômico é uma coisa e desenvolvimento econômico é outra. Como vocês conhecem? Eu conheço, e creio que vocês conhecem, pessoas, vamos imaginar, com 10 salários O mínimos... professor nos abandonou. Oi? O senhor nos abandonou. Tá travado? Caiu ali um minutinho. Ficou acho que um minutinho caído fora. Não, professor. Acho que. Não, Aqui não tá normal. Ah, para mim caiu. Então foi Acho que foi por ser só. Aonde você parou, Kelly? Tá sem... Você estava falando alguma coisa de desenvolvimento econômico.
Então tá. Então eu já vou voltar. Então, é só essa diferença, tá? Crescimento econômico, desenvolvimento econômico. O crescimento, vamos imaginar, eu saí de um salário de R$ 1.000 para R$ 10.000. Beleza, eu cresci. Só que eu gasto mais do que eu ganho, né? Então, esse aumento, ele não vai me favorecer em nada. Mas agora, né? Se eu tenho um salário de R$ 1.000 a R$ 10.000 e eu, com essa diferença, eu compro um terreno, eu melhoro a minha casa, eu arrumo o meu jardim, opa, eu já desenvolvi. Então, uma coisa é crescimento e outra coisa é desenvolvimento, tá? Então, sempre tem essa diferença. Daí nós temos, né, a estabilidade geral do nível de preço, que a gente já falou, que inflação controlada não significa inflação zero, porque inflação zero não há dinheiro rolando, né? Você como empresário, por exemplo, você não, eu lembro lá do lei do escambo, né? Você tem, eu vou trocar esse meu caderno por essa caneta sua. Tá, ninguém ganha nada, financeiramente falando. Então, quando você tem uma inflação próxima a zero, isso quer dizer o quê? Não há faturamento, não há lucratividade, não é isso ideal. Lógico que também não é alto, né? Então eu sempre tenho que manter. Mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mais detalhado, né? Inflação alta acarreta distorções, principalmente nas classes mais baixas, né? Isso a gente está sentindo, né? Todos os dias nós estamos indo, né, ao mercado, a gente percebe, né, o que há anos atrás com R$ 50 você até a gente tem 50 reais lá na década de 90 era um carrinho, na década de 2000 era uma cestinha, agora R$ 50 é uma sacolinha, duas sacolinhas, faz parte, né, dentro desse cenário, dentro da economia. Temos a inflação de demanda e a de custos, ou seja, né, a inflação de demanda, o que é? Então, muitas pessoas demandando alguma coisa. Então, vamos lá. Só eu, por exemplo, né, aqui em Guarapuava, eu estou vendendo, né, essa garrafinha. Então, e vocês querem essa garrafa azul, né, então vocês estão demandando, ou seja, todos vocês da sala estão procurando, professor Fernando, eu quero comprar a sua garrafinha. Daí eu vejo, opa, todo mundo do curso de Direito, ele está querendo essa garrafinha. Ou seja, o que eu vendia por 5, agora, se você quiser, eu vendo por 15. Ele acarreta inflação. Então, inflação de demanda, ele faz com que isso aconteça. Por quê? Porque quanto mais demanda de alguma coisa, esse produto aqui ele vai diminuindo a oferta. Tá? E de custos, ou seja, aumentou o preço do combustível para o produtor rural, aumentou o preço da semente, ou seja, para ele, né, para o produtor, ele está ficando mais caro para eu produzir. Ou seja, vocês são gente boa, né? Mas eu não posso ficar com esse aumento para mim. O que eu vou fazer? Eu vou transferir para vocês também. Então, repasso esse aumento de custo para mim. Isso gera inflação, tá? E como eu falei, né, a inflação aumenta contínuo e generalizado do nível geral de preço. Ou seja, professor, subiu o arroz, é inflação? Não necessariamente, tá? Eu tenho que analisar, por exemplo, pode ser que subiu o arroz especificamente nesse momento por falta de chuva, né, por falta de mão de obra, mas agora, se subiu o arroz, subiu o feijão, subiu o combustível, sim, aí já há, né, um aumento generalizado de preço. Aí já tem a nossa querida inflação, tá? Outra preocupação, também de política a longo prazo, é a distribuição igualitária da renda, né? Que tanto esses programas sociais, muitas vezes, essa preocupação, né, de fazer com que as pessoas tenham renda, porque lembrando, é um dos agregados econômicos da renda, porque a população tendo renda, né, você vai consumir mais. Veja nós, né? Estamos no dia 1º de outubro. Estamos quebrados. Não sei vocês, mas eu estou no limite do cartão de crédito no final do mês. Né? Ou seja, o meu consumo agora, né, esse final de semana vai ser baixinho. Agora, o próximo, quando, né, quinto dia útil, né, a gente vai sentir o maioral, aí já vai aumentar. Faz parte.
Então, a partir do momento que tem uma renda diminuída da população, o governo injeta dinheiro, a população ela vai consumir mais. E, principalmente, ele dá poder de compra às classes mais baixas. Né? Porque queira nós ou não, a economia em si, ela gira em torno dos menores. Da economia aqui, ó, né, dos micro e pequenos empresários. 95% da economia brasileira, ela gira em torno da padaria, do mini mercado, né, da loja de confecções, diante disso. Gera-se esse emprego. Lógico, os holofotes, eles se dão em cima das grandes empresas, das multinacionais. Legal. Mas, né, o que gera emprego, o que faz a economia rodar é através dessas classes mais baixas, né, e é através dessas micro e pequenas empresas. Porque essa classe mais baixa, e nós, né, somos considerados, para muitas classes mais baixas, nós temos um poder de consumo que é diferente dos que mais abastados. O que é isso? Não sei vocês, mas assim, a grande maioria que acontece, você tem um dinheiro, né, no qual R$ 100, você trocou aqueles R$ 100, pronto, aquele vai evaporar. Você trocou os R$ 100 para comprar uma água de R$ 2, acabou-se os R$ 100. E essa classe mais baixa, ela tende a gastar tudo. Tanto que se você for observar os Bolsa Famílias da vida, né, o que acontece? Eles gastam até o último centavo. Ele faz aquele dinheiro, então ele não poupa, né, porque também é pouco dinheiro com relação a isso, mas ele faz com que aquele dinheiro ele gire. Então a classe mais baixa ela faz com que a economia ela gire mais do que quem poupa, os grandes empresários. E muitos desses grandes empresários, como eu falei, eles jogam o dinheiro lá para fora, não fica aqui. Né? Então a economia, tanto que economicamente, antes da pandemia, só para vocês terem uma ideia, isso é números, né? Norte e Nordeste é o que mais crescia economicamente no Brasil. Mas você pensa, mas professor, como isso é possível? Veja São Paulo, veja o Centro-Oeste, veja nós aqui no Sul. É que nós temos, né, a visão um pouco mais industrial. E o grande problema da questão industrial é a China. Muitos de vocês compram produtos chineses, não brasileiros. Por quê? Porque a China ela é mais barata do que aqui. E por que o Norte e Nordeste ele gira mais dinheiro, a economia, não é que gira mais dinheiro, mas a economia ela roda mais. Por quê? Porque em média de 70% da população ela tem algum benefício social, né? Bolsa Família, né? Alguma questão. Então você vai lá. Então essa população que tem aqueles R$ 100, aquele R$ 80 por filho, o que ela vai comprar? Então ela precisa, quando ela pega dinheiro, ela precisa consumir. Ou seja, ela vai comprar bolacha, ela vai comprar, bom, tudo que envolve, né, para que ela passe o mês. E ela vai gastar até o último centavo. Então, até o último centavo daquele Bolsa Família, dos 70% do Bolsa Família do Brasil, é o Norte e Nordeste. Então, ele vai fazer com que ele gaste tudo, vai até o último centavo. E como que gira a economia? Vamos lá. Né? Eu peguei lá o meu Bolsa Família, vou comprar bolacha na mercearia do seu Zé. O seu Zé nunca vendeu tanta bolacha através do Bolsa Família. Tanto que ele vendeu que agora ele está pensando em trocar de carro. Foi na concessionária do João. O João nunca vendeu tanto carro, né? Agora deu até possibilidade de ele comprar um apartamento do seu Darcy. E assim por diante. Gira a economia dentro dessa questão. Então, essa questão das classes, você dando o poder de compra para as classes mais baixas, ela gira a economia. Tanto que temos casos, né, acredito que vocês conheçam, né, ouviram falar que as pessoas foram na fila da Caixa Econômica, ficaram o dia inteiro para o auxílio emergencial, mas que esse auxílio emergencial foi por uma parcela de iPhone. Ou ajudou uma parcela de iPhone no celular. Tá errado?
eticamente, né? Você tem a parte ética, né? Pô, né? Não é para isso que serviria o auxílio emergencial. Mas não rodou a economia, né? Então é essa questão aí que a classe mais baixa, ela roda a economia como uma maior facilidade nesse sentido, tá? E lógico, essa preocupação igualitária. É tanto que, bom, vocês, não sei se já viram, né? Já falaram um pouco sobre isso, sobre essa questão, porque também a gente tem que pensar que igualitariamente é diferente de equidade, né? Não sei se já lembram disso, né? Igualitária talvez não seja a justa, você tem que ser com a equidade, mas não tem como você trabalhar todas as classes, todas as pessoas de maneira equitária, ou seja, o Fernando merece 100, né? O João merece 90, a distribuição dele. Não é assim, vai ser os dois 100. O João pode ser que precise mais do que 100, mas ele está dentro de uma faixa igualitária. Então tem essa questão também. Mas lógico, para chegar a tal de equidade, anos e anos, e não vejo, né, essa possibilidade, por exemplo, nesse momento. Tá? E através do desenvolvimento econômico. Tá? Pessoal, deixa eu ver aqui, então, 22 horas e 15 minutos. Eu acredito que agora, para eu entrar nas políticas econômicas, agora talvez vocês já estejam um pouco cansados. E tem, deixa eu ver, tem muito mais coisas aqui, tá? Então, hoje, eu vou ficar por aqui diante dessa introdução da macroeconomia, tá? Dentro dos agregados econômicos, né, as variáveis no qual, né, os nossos governantes, né, através das políticas econômicas, lembrando, quando eu falo em políticas políticas econômicas, não é políticas partidárias. Por mais que no nosso dia a dia, né, tudo envolve política partidária. Tá? Mas as políticas econômicas, as ações são exercidas, são estudadas diante daquelas questões das variáveis dos agregados econômicos, ou seja, aumentar a renda, controlar a inflação, diminuir ou aumentar a taxa de juros, isso a gente vai ver um pouco mais. Então, a partir do momento da próxima aula, a gente vai falar um pouco mais agora sobre políticas econômicas, política macroeconômica, política monetária, política cambial, política comercial e assim por diante, tá? Então, hoje, né, a gente vai ficar por aqui, por mais que tenha 10 minutinhos ainda, 15, porque se eu entrar agora, talvez não seja tão produtiva a aula para nós. Então, eu fico por aqui. Pergunto a vocês, pergunta a vocês, né? Fica alguma pergunta, né? Alguma coisa, alguma questão que vocês queiram contribuir conosco sobre isso? Fiquem à vontade. Ou vocês já não querem mais nada, já querem desligar e tudo mais. Tudo certo, né? Tudo certo, professor. Sei que sexta-feira, né, não é fácil, né? E vocês olhando ali, por exemplo, né, a janela, essa chuvinha, poderia estar fazendo muitas coisas a mais do que aqui, mas tudo bem. Mas espero que eu tenha contribuído para vocês. Então, assim, deixa eu só colocar no chat aqui um forms com a participação da aula de hoje. Espera aí. Deixa eu só. Daí na próxima aula, logicamente já está no Classroom de vocês, né? Esse material. Na próxima aula, acredito que vai ser presencial, né? Para a grande maioria que optou. A gente vai trabalhar daí vai iniciar, né? Quer dizer, iniciar não, continuar as políticas econômicas, tá? Então vou colocar no chat aqui. Vamos lá. O forms da participação, né, da aula de vocês. E no mais, meu muito obrigado, meus queridos e minhas queridas.